Atualidades com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Alô, meus amigos, mais uma vez estamos juntos aqui pela Rede Conecta de TV e você que acompanha a Rede Conecta também, a gente tem aí uma série de rádios onde a programação é excepcional e agora nós estamos começando esse trabalho aqui pela Rede Conecta e trazendo as pessoas que de todas as maneiras, como cidadãos que são, emprestam através das suas atividades profissionais, o seu auxílio, o seu entendimento, a sua partilha. Por que eu estou começando a fazer o programa dessa maneira? Porque eu estou recebendo hoje aqui uma pessoa que tem a história dela ligada à cidade de Araras em função da família. É uma família bastante conhecida aqui. Estou aqui com a Rosa Scanavini. Ela é vereadora, né, Rosa? Prazer te receber, viu? Prazer, Paulo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. É uma alegria imensa. Vereadora, presidente de honra da ALARA, Associação Laço Rosa de Araras. Eu quero ouvir um pouquinho a sua história para a gente poder chegar na ALARA, enfim. Bom, nós estamos vivendo aí um mês em que se homenageia a mulher. Eu acho isso interessante porque, assim, deveria homenagear os 12 meses e os 30 dias de cada mês, porque vocês são mães, irmãs, tias, avós, sempre dotadas daquele sentimento de amor, de proteção, né, Rosa? Sim. E falar em amor, em proteção, eu queria saber de você o que te levou à área política. Olha, justamente pela Lara. Porque o trabalho que foi desenvolvido, estamos com quase 9 anos, por minha mãe passou pelo câncer. E eu, como profissional da enfermagem, da área de enfermagem, eu trabalhei muitos anos na Fundação Hermínio Meto. Sei. E eu acompanhava, por ser especialista em PSF Home Care, em atendimento domiciliar, eu ia com os alunos na comunidade. E a gente via a dificuldade, principalmente os pacientes que estavam passando pelo câncer. Sei. E aí minha mãe, como eu disse, e surgiu essa questão após aposentar, de montar, né, de se criar um grupo de mulheres para a gente poder fazer esse acolhimento a essas mulheres. Você é fundadora, presidente de honra. Sim. Quantas voluntárias você tem lá? Hoje nós temos em torno de 35, 40 voluntárias, entre profissionais, né, que são voluntárias também. Todas mulheres? Não, temos homens também, que são reikianos, podólogo, que ajuda muito e elas adoram, as meninas lá que eu falo, as nossas assistidas. Então foi um chamado, que eu digo, pós-aposentadoria, de poder acolher essas mulheres, né? Sei. Pois não, pode complementar. E com isso, nós vimos a importância dessa associação, né? Para estar com elas lá. Para eu entender, e para o telespectador também, que não tem uma intimidade muito grande com a Lara, e principalmente pessoas de outras cidades, não é? Que tipo de atendimento ou de acolhimento se dá na Lara? Então, nós temos vários tipos de atendimento, inclusive são terapias integrativas. Elas recebem de imediato atendimento com a nossa assistente social, com a psicóloga, onde vai encaminhá-las para estar nos atendimentos de terapias integrativas. Então, elas passam o dia todo lá conosco, de segunda a sexta-feira. E é muito importante porque nós olhamos, não cuidamos só do físico, porque o físico ele está sendo cuidado. Mas o emocional, o psicológico, e eu brinco assim, entre aspas, né, que eu falo muito, nós cuidamos da alma também. Fundamental, né, Rosa? É muito importante. Porque, de alguma maneira, você tem a coisa do gene, da hereditariedade, do ambiente que você vive, mas ouve-se muito
e comenta-se muito e fala-se muito a respeito do emocional, que o câncer ele tem um caráter, eu não sei qual é a porcentagem, mas você que vive diuturnamente junto com essas pessoas deve ter essa referência mais clara, Sim. não é? Do quanto o emocional atua... Principalmente nesses quase 9 anos de associação, a gente percebeu, porque nós, quando nos reunimos, os profissionais, né, para conversar sobre algumas pacientes assistidas, a gente observa que atrás da doença existe uma história. Sei. E nós estamos, né, como você disse, no Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8, no mês da mulher, Sim. Que principalmente que se fala muito da violência para a mulher. E a gente observa que não só, como eu disse, violência física, mas o que pega, nós conseguimos detectar em torno de mais de 60% é o emocional. É o emocional. Puxa não vida. só da parte, como a gente diz, de fatores de risco, Sim. Genética, mas principalmente o emocional é o que acolhe e pega muito essas mulheres. É porque tem o fator externo, né, Rosa? Você Sim. tem pessoas que fumam muito, tem pessoas que têm, assim, o hábito de ingerir muito álcool, o próprio tipo de alimentação. E hoje, né, antigamente você via uma pessoa desprovida financeiramente falando, não é? Ela era uma pessoa magrinha. Porque ela tinha ausência de alimento em casa e de alimentação. Sim. Hoje, a grande maioria são obesas, exatamente, e quero ouvir você em relação a isso, pela não qualidade dos produtos que se colocam numa prateleira de um armazém, de um supermercado, enfim. Então, realmente nós temos 2 nutricionistas que acompanham não só no tratamento do câncer, né, mas também nessa questão da saúde em geral com elas, né? Deve existir um problema muito sério quando a gente falou da responsabilidade da mulher enquanto dona de casa, né? Porque às vezes tem 3, 4 filhos, não tem marido para auxiliar. Eu tenho a impressão que isso deve gerar uma carga emocional tão forte, não, Rosa? Sim, muito grande, porque muitos maridos abandonam realmente, quando a gente escuta é verdadeiro. Os filhos não têm como, não conseguem lidar com a situação delas. E aí nós percebemos na alimentação, porque muitas delas passam o dia lá. É isso que eu ia te perguntar, quanto tempo elas permanecem ali? Nós iniciamos o tratamento delas a partir das 8 horas, que além... e ficam lá até as 16h30, 5 horas da tarde. Almoçam lá? Almoço, elas levam o almoço delas. Sei. Nós oferecemos também o lanche matinal e a parte da tarde também para elas. Então, elas recebem um suplemento, né, que é muito importante, principalmente quem está com a imunidade baixa no tratamento, tanto com químio como rádio. Sei. E orientações, né? É muito importante essas orientações que elas recebem lá, porque além da questão das terapias, como o reiki, barra de axis, nós temos a questão da acupuntura, que é importante, e mesmo evita essa questão, como você disse, da obesidade, né? Que a gente se depara muito com isso também, devido à má alimentação. Então, elas têm uma orientação também na questão do cuidado em si. Então, elas têm pilates, nós temos profissionais, tem a dança circular, Iliokun, temos lá o nosso coral com o maestro Ednelson, que isso eleva a autoestima delas, né? E fazem as apresentações nas associações. Então, assim, é uma questão de cuidar mesmo dela, né? Dela olhar para ela mesma. De segunda a sexta-feira. A sexta-feira. Sim. O dia todo, das 8 às 16 horas. 17 horas. Sim. Que maravilha isso. Vamos falar de resultados, não é? Evidentemente que você deve ter vivenciado, eu quero te ouvir, pessoas que concluíram o tratamento e se curaram. Acho que elas têm o desejo de voltar ali e permanecer para ajudar, não é? Sim.
É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Nós já temos voluntárias, inclusive são profissionais da área de artesanato, que hoje prestam o atendimento doando as aulas de crochê. Uhum. Temos corte e costura. E muitas delas participam, elas não nos abandonam, como eu sempre brinco. É gratidão, É né? muita gratidão por nós, por todas lá, então uma ajuda a outra. Entendi. Né? Porque, infelizmente, o câncer não para. E a nossa preocupação é muito grande de dar esse suporte, né, para ela, para a questão da autoestima mesmo e da qualidade de vida dela. Ô Rosa, você está falando de suporte. E a gente imediatamente já nos relacionamos, fazendo uma associação ao suporte financeiro. De que maneira, financeiramente, a Alara se sobrevive? Então, nós sobrevivemos que nós temos um brechó, Uhum. que fica ali na Padre Atílio, né? Tá. Bem localizado, que funciona de quarta e sexta-feira, as quartas e sextas-feiras, o primeiro sábado do mês, e recebemos muitas doações. Tá. Né, de várias lojas com etiquetas, então isso nos ajuda muito financeiramente. Nós temos alguns empresários que nos ajudam mensalmente com uma quantia e também temos a parceria com o município de Araras. É isso que eu ia te perguntar. Nós temos a subvenção que nós recebemos todo mês, que aí nós pudemos contratar uma psicóloga, uma assistente social, uma auxiliar administrativa e a menina da limpeza, que isso é muito importante, né, para elas estarem dando esse suporte para todas lá. E as voluntárias do dia a dia, não só as profissionais, que nos ajudam muito a dar andamento, né, no tratamento delas. Ô Rosa, a Lara, ela está presente também na rede social? Sim, nós temos Instagram, Facebook, né, são muito bem divulgadas. Nós temos a parte de marketing, que faz esse trabalho voluntário e muito importante, né, para divulgar as nossas ações, as nossas atividades que nós temos lá para chamar. Tivemos a festa do pastel, agora nós estamos, agora em abril, vamos ter mulheres empreendedoras. Então fizeram chamar algumas empresárias para estarem participando lá conosco, porque é uma forma de divulgar o trabalho delas, mas também da Lara, que eu digo sempre, né? A Lara, por mais que se divulgue nesses 8 anos, quase 9 anos, em julho faz 9 anos, mas muita gente ainda não conhece, né? E é por isso que você está aqui hoje, para a gente poder, poder divulgar, né? Tiver algum evento, como você está mencionando aí, a presença das empresárias e tudo mais, algum evento com feição de lazer e tudo, pode mandar para a gente, que a gente faz questão de divulgar. Eu só queria saber um detalhe de você. É a tua primeira gestão como vereadora ou você já tem um histórico político na cidade? Não, nunca imaginei, Paulo. Verdade? Nunca imaginei que eu hoje estaria como vereadora. Sei. Foi a pedido das meninas, né, de alguns empresários que acharam por bem eu estar lá. E aceitei o desafio e foi graças a elas, né, e a família, né, a cidade, os amigos, que eu entrei, fiquei em 6º lugar com 1.585 votos. Quantos vereadores são aqui? 11 vereadores. Então, eu estou tentando, né, me inteirar, apesar de eu estar sempre ligada na saúde, como docente na Uniararas. Cheguei a trabalhar na época do prefeito Meneghetti como coordenadora dos PSFs. E com a Lara também a gente tem esse conhecimento do nosso município, né, e como podemos ajudar. Que é muito legal. Muito você importante. estando dentro do processo, no caso, como vereadora, já facilita muito, porque você já tem o trâmite ali no dia a dia, a vivência, como acorrer, como socorrer, enfim, como abrir caminhos e como gerar possibilidades. Olha, Rosa, primeiro que você tem um sobrenome de uma família que eu morei aqui nos anos 60, um pouquinho nos anos 70 também, e são pessoas que eu tive uma convivência, inclusive com você lá do Cesário Coimbra. Eu estou reencontrando pessoas que a gente viveu momentos maravilhosos pela qualidade do ensino, pela política que se praticava. Olha, desejo para você uma saúde
maravilhosa, vida longa, porque a gente sabe quando a gente partilha, a gratidão, ela Sim. floresce de dentro para fora, né? Ô Lara, eu estou colocando... Ô Lara, olha, o Rosa, presidente da Lara, estou mudando seu nome já. Estou trocando Lara porque a Fabiana, da ZDCOR, que é responsável por esse cenário aqui, tem a Laurinha, que faz a pizza lá. Um beijo, Laurinha! E vamos colocar no vídeo aí de que maneira as pessoas podem acessar a Lara, que é a Associação Laço Rosa de Araras, que acolhe as mulheres com câncer. Fique à vontade. Vocês, quem gostaria de ajudar, nós estamos nas redes sociais, Instagram, temos o nosso contato também, 33515545, nosso telefone fixo, e no Facebook, né? E deixo uma parte que eu esqueci até de agradecer também, porque além de vereadora, eu fui chamada para ser representante da Procuradoria Especial da Mulher. Puxa vida. Onde eu estou, através do presidente Rodrigo Soares, que me convidou, né? E eu agradeço muito por poder fazer esse trabalho também com as mulheres, nas causas das mulheres da nossa cidade. Então, é mais um reforço por eu estar dentro da vereança, dentro da Câmara Municipal. E eu gostaria que as portas sempre estarão abertas da Lara. A mulher tendo problema, ela procura vocês? Procura a gente lá na Rua das Árvores, 219. Temos lá a nossa presidente interina, a Cássia, está lá também. A nossa equipe, que está sempre disposta a poder acolher a vocês, né? É só chegar até lá, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sempre estará aberto as nossas portas lá, para acolher vocês, mulheres. E também teremos logo o acolhimento a mulheres com câncer, além do câncer de mama, crianças e jovens também vão ser acolhidos na nossa associação. E assim que você der essa largada, pode vir aqui, que o programa está aqui para isso. Eu agradeço muito. Rosa Scanavini, muito prazer em revê-la. Parabéns pela sua atividade. Um beijo para toda a sua equipe, aos colaboradores, os voluntários. E estou te aguardando aqui. Quando você quiser, a casa é sua. Tá Muito bom, obrigado, Paulo. Nós vamos um pequeno break comercial. Voltamos logo a seguir. Até já. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície, para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na ZDecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja ZDecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. ZDecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar.
Atualidades comigo, nós estamos de volta aqui na Rede Conecta. Vocês não imaginam a minha alegria quando eu encontro pessoas que de alguma maneira ou outra, elas vivem ou conviveram em alguma cidade que eu possa ter vivido, como é o caso da cidade de Araras. E justamente nesse histórico pessoal, que a gente pode até deixar de lado, mas só para referendar, não é? Quando eu mudei de Araras, eu fui exatamente para essa cidade, cuja a cidade nós vamos falar agora, que na época aqui, cidade de Araras, lá era conhecida como Cidade Azul, cidade de Rio Claro. Estou recebendo hoje aqui a Rafaela, o Daniel, da família Sec. Isso que mesmo. Maravilha. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Prazer receber vocês aqui. Obrigado, Prazer é nosso. nosso. Prazer é nosso, Paulo. Olha, o que eles estão fazendo aqui? Vocês estão vendo ali, Amor Exigente Rio Claro. Eles representam o grupo de apoio na cidade de Rio Claro, que é o amor exigente. E a gente sabe que o amor ele é exigente e você tem a obrigação de cumprir algumas situações para poder fazer jus a ele. Vocês são marido e mulher? Sim. Casados há muito tempo? Sim. Vamos começar a contar e explicar o que é esse grupo de apoio do amor exigente. Ele trata de quê? Ele cuida de quem ou de quê? O Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda para familiares Sim. e dependentes químicos, de álcool e outras drogas, que Entendi. visa uma melhor maneira de viver, Uhum. que trabalha com o comportamento. Quanto tempo tem lá, Rafaela? Em Rio Claro, esse ano fazemos 30 anos. Puxa vida, tudo isso? Sim. Impressionante. E de que maneira você foi chegar até lá, como hoje devo entender que você é voluntária? Voluntária. Hoje eu sou Aham. voluntária. Eu cheguei ao Amor Exigente porque o meu marido foi internado Uhum. por uso abusivo de crack. Sei. E na época da internação, a clínica solicitou que eu frequentasse Amor Exigente para poder entender o que era adicção e visitar ele na clínica. Então eu fui para o Amor Exigente e posso dizer assim, obrigada, né, pela clínica para poder visitá-lo. E com o passar do tempo, conhecendo o programa, eu entendi que o Amor Exigente era para mim. Com os princípios que a gente trabalha mês a Sei. mês, eu aprendi uma nova maneira de viver, né? Então, com a minha mudança de comportamento, eu conseguiria recebê-lo de volta depois da internação. Na verdade, é um reaprendizado, né? Sim. Isso quer dizer que você ficava lá, ô Daniel, internado? Eu achei que eram visitas que você tinha, os profissionais que falavam e tal, você ficava lá. Sim, eu fui internado involuntariamente dentro Sei. de uma instituição e lá eu passei 6 meses, fiz uma internação de 6 meses, onde através de princípios de abstinência, limpeza de álcool e droga, então eu encontrei uma nova maneira de viver. Então eu comecei a me conhecer melhor, Tá. sem o álcool e sem a droga. Então isso foi muito bom. E os princípios de amor exigente na minha vida, lá dentro onde eu conheci também, trouxe realmente essa aceitação. Aceitar que eu também sou gente, que eu não preciso ser um super-herói, eu não preciso ser um personagem na sociedade para ser aceito, eu não preciso beber para estar inserido ali dentro daquele meio. Uhum. E muitas vezes, quando você tem que beber para estar inserido, era até melhor não estar inserido, né? Com certeza. Mas viu, Rafaela, quando você conheceu o Daniel, você sabia que ele fazia uso de droga ou não? Não. Quando eu conheci o Daniel, ele fumava maconha de vez em quando. Sei. E como eu não conhecia drogas e eu achava que a maconha era uma erva natural, que é aquele clichê que todo mundo fala, Sim, né? sim. Que uma erva natural não pode te quase. prejudicar, né? Eu achava que aquilo não tinha problema, ele fumar de vez em quando. Mas com o passar do tempo, ele foi usando outras drogas Você além viu da que foi maconha. intensificando. Isso. E foi mudando. O Foi Daniel mudando. já não era muito Não, o Daniel. da maconha passou para cocaína, da cocaína passou para o crack, Sei. fazia uso do crack escondido, né? Mas ele já não era mais o mesmo. Sei. E quando eu descobri, foi numa crise muito grande de uso de crack, onde ele Sei. passou o dia e a noite usando crack, e aí ele Nossa chegou a tacar fogo na casa, né, num surto. E com isso eu chamei o resgate para interná-lo. A tua profissão qual era? Eu sou hoje, Era não, é, né? eu sou médico veterinário hoje
E na época eu trabalhava com bico, né? Fazia bico, era motoboy, trabalhava com... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu estava adolescente? Com 30... Não, eu já usava desde adolescente. Né? Foram 19 anos de uso compulsivo, obsessivo por droga. Né? Tanto que eu comecei com álcool, depois maconha, foi crescendo. Progressivo. Foi progressiva essa compulsão e obsessão pela droga. E quando eu comecei a fazer medicina veterinária, eu começava a usar na faculdade, para ser aceito na sociedade, naquele meio. É o processo. Né? É o processo que foi feito. E na minha internação, foi um divisor de água, foi bem assim, foi onde eu decidi realmente concluir o meu curso, porque foram 9 anos para me formar. E quando eu terminei a internação, e aí que eu me formei. Então, assim, todo o meu tempo limpo eu tenho de formado. Tá. Então, hoje são 26 dias, 3 meses e 13 anos de formado que eu tenho e de recuperação, porque eu estou limpo de álcool e droga. E que profissão linda você escolheu, né? Sim. Você sabe que esses dias eu estava não digo numa discussão, numa discordância, e eu falei para a pessoa, olha, você não gosta de animal, né? Não gosta de cão, de cachorro, de gato. Não. Eu falei, olha, você sabe que às vezes eu prefiro 1 milhão de vezes a companhia do animal do que de alguns seres humanos. Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Cara, eu queria te parabenizar, sim. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Hoje obrigado. Você tem lá um espaço. Obrigado. Hoje eu tenho uma clínica, né? Hoje eu tenho uma clínica, trabalho com pequenos animais. Então, minha esposa trabalha junto comigo também lá, o meu filho trabalha na recepção também. Hoje a gente tem uma família totalmente reestruturada dentro dos princípios de amor exigente. E a coisa mais difícil, né, Rafaela, você que viveu todo o processo, é quando a pessoa assume do jeito que ele está falando aqui. Isso é o retrato de uma resolução. A gente sabe que isso não é para eterno, mas se você vai com cuidado, e é o amor eterno, o amor é eterno e o amor é exigente, não é? Eu queria saber, esse tipo, o seu marido é um exemplo, vocês são um exemplo, a família é um exemplo, e de que maneira as pessoas podem se aproximar desse lugar, que se veem com um problema? O Amor Exigente, lá em Rio Claro, tem reuniões toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. É gratuito? É gratuito, não precisa fazer inscrição, a pessoa pode simplesmente chegar no local que ela vai ter o acolhimento. Nós dividimos a nossa reunião de segunda-feira em 2 momentos. Tá. Num primeiro momento, ficamos todos juntos, assistimos uma palestra, temos uma parte de espiritualidade, uma abertura onde as pessoas podem conhecer o programa. Né? E num segundo momento, esse grupo grande se divide em salas para partilha. Que, no caso, particularmente, eu acho que é o melhor momento onde a gente pode compartilhar com o outro tudo que a gente passou na semana, tudo que a gente está sentindo. Para mim foi muito importante esta parte do grupo de apoio, porque eu consegui identificar no outro cônjuge, né, as minhas dores. Então eu consigo ouvir uma história, ressignificar o que eu estou passando. Né? Porque a partilha, ela é, como eu disse, dividida em grupos. Então nós temos grupos de família, grupos de sobriedade, grupos de cônjuges. Né? Então é neste momento que a gente fala de si mesmo, que a gente consegue pôr para fora tudo que dói, a gente ressignifica, porque a gente está ouvindo novas histórias. Como vocês tratam a pessoa que está passando por essa situação? Ele é um paciente, ele é alguém que está chegando, como é que se denomina lá, internamente? O recém-chegado? É o recém-chegado. O recém-chegado que vai para o acolhimento, a gente chama de recém-chegado e a gente trata com muito amor, com muito abraço. Que é o que precisa demais. Porque ele é a pessoa mais importante ali no momento, é a pessoa que está precisando, que vai conhecer ainda o programa. Então, ele tem muito acolhimento, ele é muito abraçado, a gente trata com carinho. E a partir da segunda reunião, o recém-chegado já vai para o grupo de partilha, ele se torna um familiar, ou um cônjuge, ou um membro da sobriedade. Nesse espaço existe já, como você estava falando, Daniel, a internação. Ele é um local ou é separado? Quem passa por ali, por essa terapia, vamos chamar assim, no próprio espaço tem a internação ou não? Não.
Não, não tem. Ali é um grupo de ajuda. O dependente químico, ele é internado numa instituição, Perfeito. qualquer de escolha do familiar, ou Ok. escolha que a pessoa decidiu. E aí ele começa a frequentar Amor Exigente para ele conhecer sobre adicção, sobre dependência química, sobre encontrar uma nova maneira de viver. Sair da culpa, né, perder o medo, porque o familiar chega no grupo totalmente destruído. Ele chega ali porque não tem mais caminho. E aí ele chega no grupo de apoio. Quando ele chega no grupo de apoio, ele recebe esse abraço, ele é a pessoa mais importante e ele vai encontrar uma nova maneira de viver ali. Ele vai entender que não é culpa dele, foi uma escolha do dependente químico, o uso da droga. Então isso é muito bom, porque isso vai aliviando aquele fardo que a pessoa... Falou em fardo, cada um. A gente tem um período. Normalmente, qual é o período que se detecta, Rafaela? Que a pessoa passa ali? Ou ela vai de eterno? Como é que dá essa relação? De frequência no De grupo? frequência, isso? Aí é de cada um. É de cada um. Eu, por exemplo, comecei por indicação da clínica e gostei. Gostei tanto do programa que você ficou como quando, voluntária. entre aspas, quando eu me dei alta, né, que eu já conseguia lidar com a adicção, com a minha codependência, porque o mais difícil para o cônjuge é a codependência, né? Quando eu achei que eu já estava pronta, eu continuei no grupo como voluntária. Quantas pessoas são atendidas ali em média? Você tem esse número? A gente tem uma média de 20 a 50 pessoas por reuniões. Por reuniões? Isso, por segunda-feira. Meu Deus do céu. E quem chega depois entra no mesmo ciclo ou é atendido em separado e depois tem um acolhimento, ele vai receber o acolhimento, ele vai entender o que é o amor exigente e dali ele já vai para a sala de partilha e vai começar a partilhar. E o mais interessante, Paula, que é assim, a grande sacada, né, a grande virada de chave da recuperação é você admitir. Admitir a sua impotência perante o álcool, droga, pessoas, lugares e coisas. Isso. Porque não abrange só a droga. É o vício a compulsão, obsessão pela limpeza, pelo jogo da maquininha, né? Pelo vício o uso de droga, por compra. Aquele vício, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não uso droga. Mas ela tem uma compulsão, obsessão pela limpeza, por compra. Então, o grupo ajuda muito isso. O grupo o Padre Haroldo ali? Sim, lá de Campinas. Padre Haroldo. Morreu com quantos? Quase mais de 100 anos. Quase 90 quase 100. 94, Me perdoe não ter esse registro aí. Eu também não sei mas maravilhoso. Uma pessoa é só amor. Foi ele que extremamente amorosa. Trazem pessoas e profissionais e voluntários também de outros lugares. Como exemplo, né? Eu vi o Padre Haroldo ali. O Padre Haroldo é o fundador do Amor Exigente no Brasil. Sei. Foi ele que trouxe, há 40 anos atrás, ele que trouxe o Amor Exigente para o Brasil. E só queria complementar na pergunta que você me fez. A sugestão do Amor Exigente é que a pessoa fique, pelo menos, um ano todo no grupo. Por quê? Porque nós trabalhamos 12 princípios, que tem uma um por mês, né? Os 12 princípios, eles se complementam para que você tenha essa qualidade de vida que a gente precisa buscar para viver. Meio e fim, né? Isso, para viver cada vez melhor. Então, se eu entro, por exemplo, neste mês de março, eu já perdi 2 princípios. Entendi. Então, a sugestão é que fique o ano todo para que a gente possa aprender os 12 princípios e não só aprender, praticar. Entendi. Porque nada muda se eu não mudar. Se eu não mudar. O Daniel, deixa-me ver. A pessoa que quer ter o acesso ao amor exigente, de que maneira? Tem telefone, tem rede social? Como é que se acessa ali? Tem rede social, você busca tem podcast no Spotify, tem bastante podcast ali. É só colocar amor exigente. Isso. Claro. Só pôr amor exigente, não precisa ser nem Rio Claro. Amor exigente já é conhecido mundialmente. Tem grupos no Uruguai. Tem gente que vem de outras cidades da região para estar lá com vocês, né? Vem. Tem a nossa regional aqui também, que é Porto Ferreira tem, Pirassununga tem, Araras não tem ainda, mas Limeira tem, São Pedro tem, Rio Claro tem, Santa Gertrudes tem, toda a nossa regional aqui tem, fora outras cidades que tem aí, mas que abrange todo o Brasil. Se você procurar por Amor Exigente, vai aparecer o site oficial, né? E lá
tem onde buscar o grupo. Então tem uma busca que se faz, você coloca a sua cidade e aparece se tem o grupo com endereço ou não, com telefone, com Instagram, com tudo. No caso específico de vocês, o endereço de Rio Claro é? A gente está na Capela Santo Antônio, Igreja Santo Antônio, Avenida P25, esquina da Rua P4, toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Só dá um detalhe, né? Porque Rio Claro é tudo número, né? Você sabe que eu tô, toda vez que eu vou para Rio Claro, que a gente conhece a cidade, eu tô curioso para ver se no Waze, quando você coloca o número dá certo. Você tem que pôr o número ou por numeral ou por extenso. Às vezes eu tô indo embora, cara, eu falo, puxa, eu devia ter colocado para ver se como que é aparece. Interessante, né? Porque normalmente é um nome, né? É uma coisa meio idiota que eu tô falando, mas tem a ver. Olha, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Rafaela e Daniel Sec, do grupo de apoio de Rio Claro, o Amor Exigente, viu? Obrigado por vocês terem se deslocado lá para virem até pela aqui. Oportunidade. Que coisa linda esse seu gesto, Daniel. E esta mulher aí que te acompanha desde sempre, quantos anos de casado ou de relacionamento? Quantos anos? 12 anos. São 12 anos. E um filho de quantos anos? Um filho de 9. De 9 anos. O mais novo tem 9, o do meio tem 21 e o mais velho tem 28. O nome deles? João Pedro, Joaquim e Vinícius. Todos homens. Todos homens. Eu tenho pena de você, cercado por 4 homens. Mas eu sou amor exigente. Eu brinco às vezes com as pessoas que eu conheço e tal. O cara tem quanto? Tenho 4 filhas, mais a esposa. Falou, olha, você é acarinhado, mas a mulher normalmente para aguentar 4 homens não é fácil. É uma luta. Olha, muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. E eu que agradeço. Eu não sei em que vocês acreditam, mas eu sei que acima de tudo vocês acreditam no ser humano. Sim. Então, que o universo, que Deus, que os espíritos todos estejam sempre aí abençoando vocês, e eu não tenho dúvida que vocês verdadeiramente são privilegiados pela bênção do maior. Amém. Obrigado, tamo viu? Aí, Nós agradecemos a oportunidade de poder falar de um grupo que mudou a nossa vida. E que está em Rio Claro, em diversas outras cidades, como a própria Rafaela mencionou, para atender você que se vê no problema, que se vê na situação. Vá até o Amor Exigente, não custa nada você ir lá, bater um papo, falar da tua vida, seguir as orientações todas de uma série de profissionais que estão lá exatamente para te acolher. Só mais uma coisa, para que a pessoa vá sem receio, nosso grupo mantém o sigilo. Então, é importante frisar isso, porque às vezes a pessoa fala, vou contar da minha vida lá e vai todo mundo ficar sabendo. Não, nós mantemos o sigilo, então pode ir despreocupado que a gente vai te receber com todo amor. Tá dado o recado, nós voltamos já. Até já. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície, para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo.
Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta, quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, uma alegria imensa e sempre renovada. Toda semana eu recebo essa profissional aqui maravilhosa, Renisa Raso, arquiteta. Eu diria para você que ela é verdadeiramente, ela faz jus ao sobrenome e acrescenta um A. Ela é um arraso, sabe tudo sobre arquitetura. E hoje, evidentemente, o nosso tema é um tema que sempre gera dúvida, né? Mas também gera muita empolgação. Como escolher, Renisa, a tinta certa para o ambiente certo? Como é que faz? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado, querida. A tinta, com certeza, vai muito além só do visual, né? Ela modifica um ambiente, só que o principal é saber aonde ela vai ser aplicada. Tá. Né? Porque nós temos diversos produtos no mercado, então é importantíssimo a gente não errar. Entendi. Bom, Renisa, para tirar a dúvida, não é? E acho que a dúvida do telespectador também, qual é o tipo mais usado? Para isso, melhor do que eu convido vocês a me acompanharem num bate-papo com um especialista em tintas, em todos esses acabamentos de pintura. Assim, a gente pode entender melhor e exemplificar melhor para vocês. Vocês me acompanham? Maravilha, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O mundo das tintas é realmente fascinante, não é mesmo? E hoje eu estou aqui batendo um papo com um especialista no setor para tirar um pouquinho das nossas dúvidas, a começar com a escolha das cores, não é mesmo, Fernando? Exatamente, Rê. São mais de 2.000 cores e o mais importante na hora de escolher uma tonalidade é a luz, né? A luz influencia muito na tonalidade do produto. Então assim, ó, a gente tem a luz LED branca e a fluorescente aqui no nosso painel. Quando você coloca a cor, ó, ela tende a mudar. Isso vale tanto para interna como para externa. A luz do sol influencia muito também. Por isso que é muito importante fazermos os testes das cores no lugar que será aplicado, não é mesmo, Fê? Exatamente, Rê. Fer, agora falando de áreas externas, principalmente muros, que é a maior dúvida das pessoas. O que usar além das tintas? Rê, a gente tem um leque enorme de produtos para externa, né? Temos aqui textura lisa, pode ser usado na área externa. Temos o grafiato, temos também o granfino, é um produto... Ele é mais delicado, exatamente, né? Um produto mais delicado. Ah, e não podemos esquecer também do cimento queimado, que eu adoro, que pode ser usado tanto nas áreas internas exatamente, quanto nas áreas externas. E hoje também, né, Fer? Além dos cinzas, nós temos agora uma gama de cores que podem ser trabalhadas nesse mesmo efeito. Rê, e tem um produto que você está acostumado a colocar nos seus projetos, eu né? Adoro! O produto está em alta tendência no mercado. Pedras naturais, né? Um acabamento aí fino, sofisticado, né, Rê? Gente, esse acabamento é perfeito. Eu adoro usar, além de trazer uma alta durabilidade para a superfície. Ele fica super chique, sofisticado. Ah, e não podemos esquecer que as tintas não são só aplicadas em paredes, não é mesmo, Fê? Exatamente, Rê. Tinta é muito versátil, né? Pode ser aplicada em várias superfícies, assim como madeiras, portas, janelas, estruturas metálicas, alvenarias, né? Ferragens. Exatamente. Claro, tudo dentro do teu escopo, né? Fer, então bate-bola rápido agora sobre o universo das tintas, para eu saber quais são as preferências, pode ser? Claro, vamos lá. Ah, paredes internas. Acrílico fosco. Fachadas. Tinta emborrachada. Muros. Texturas, grafiatos. Estruturas metálicas. Autossolvente ou à base d'água. Portas internas de madeira. Verniz ou
Esmalte à base d'água ou solvente. E ferragens? Esmalte à base d'água ou solvente. Agora, tintas brilhantes, podemos usar ou não? Boa pergunta. Tinta brilhante, tanto interno como externo, desde que a parede esteja muito bem maciada para receber esse produto. Caso contrário, Nunca! Quanta informação e quanta dúvida gera na gente, né? Mas olha, ninguém melhor do que a própria para poder justificar tudo isso. Onde é que eu te acho nas redes sociais? Estou no Instagram, @RenisaArquitetura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês precisarem, estarei lá respondendo vocês, ajudando da melhor forma possível. Será um prazer. Olha, queria te agradecer, muito obrigado. E a semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui. Com certeza, é sempre um prazer estar aqui e também tirando a dúvida de vocês que estão pensando em reformar, estão construindo. É sempre uma delícia estar aqui. Obrigada.